A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra as gentes sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, estamos no dia 26 de março, mais um mês que está terminando, o terceiro do ano de 2023. Estamos no quinto domingo da Quaresma. A mensagem deste domingo. O Espírito de Deus que mora em nós nos conduz até a liturgia, a fim de que tenhamos forças para caminhar dia a dia. Desvencilhados dos laços mortais, da injustiça, da descrença e do egoísmo. Como Marta e Maria, professemos nossa fé em Cristo Jesus, ressurreição e vida plena para todos os que se deixam iluminar por sua palavra. Trazemos hoje novamente o programa Minutos do Evangelho, programa feito pela Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da nossa paróquia Santo Huberto. Para iniciarmos bem o programa deste domingo, dia 26 de março, vamos fazer a oração que a gente sempre tem feito no início do programa, que é a oração do ano vocacional 2023. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E neste domingo, vamos trazer uma programação variada aqui no programa Minutos do Evangelho. Logo em seguida, teremos o Momento com Maria de hoje. Falaremos da Anunciação do Senhor, que envolve muito Maria também nesse evento, faz parte, foi no dia 25, ontem então, a Anunciação do Senhor. Vamos falar também dos santos da nossa Santa Igreja, desta última semana, iniciando lá na segunda-feira, encerrando hoje no domingo, todos os santos desta semana que a Igreja lembrou. O Evangelho de hoje é um Evangelho muito rico, muito bonito, a ressurreição de Lázaro, então é um Evangelho muito profundo, que traz uma mensagem muito inspiradora para todos nós, uma mensagem de fé e de esperança. Com a palavra Igreja de hoje, a gente vai trazer aí a última parte, a segunda e última parte da nossa conversa com o Padre Carlão aqui, o pároco da nossa paróquia. Uma conversa muito legal que a gente teve com ele. A gente trouxe no domingo passado a primeira parte e nesse domingo a gente encerra então esta conversa com ele. Provavelmente a gente vai repetir essa conversa com ele nos próximos 2 domingos ainda, e depois a gente volta com uma inédita de novo aí com alguém das lideranças aí da nossa paróquia. Vamos estar falando da agenda e dos compromissos aí que teremos, principalmente agora, se aproxima aí a Semana Santa, A gente vai trazer toda a programação da Semana Santa, falando dos horários das celebrações aí na Semana Santa, que vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, anteriormente aí vai ser uma Semana Santa mais profunda, mais voltada para o sentimento da ressurreição do Senhor. Vamos ter aí agradecimentos, louvores, reflexão, conhecimento da nossa fé e da tradição da nossa Santa Igreja. Tudo isso no programa Minutos do Evangelho deste domingo. Ficamos aí com mais uma música de cunho religioso, depois a gente já entra aí com o Momento com Maria de hoje.
E o Momento com Maria, de hoje, vai falar uma data muito importante, dia 25 de março, a igreja lembra a Anunciação do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 31. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Lucas capítulo 1, versículo 38. A solenidade da Anunciação do Senhor é uma das mais belas festividades marianas. Com o anúncio da encarnação do Filho de Deus, a Virgem Maria, Deus entra em nosso mundo fazendo-se humano como nós. Assim, a entrada do Verbo Divino, nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso meio, eleva a natureza humana a um grau de santidade jamais imaginado por alguém. Pelo sim de Maria, manifesta-se a maior expressão do amor de Deus por toda a humanidade. Maria, o primeiro sacrário vivo da Eucaristia, recebeu dos cristãos o título de Nossa Senhora da Anunciação. Virgem Maria foi contemplada no mistério da encarnação como a escolhida para ser a mãe de Deus. Diante do anúncio do anjo Gabriel, ela se submete num ato de fé e de humildade. Aceitando a sua parte na missão salvífica, Maria Santíssima demonstra sua confiança no Senhor Deus, fazendo-se instrumento divino nos acontecimentos que hão de vir. Pelo seu consentimento, Maria aceitou a dignidade e a honra da maternidade divina, mas também os sofrimentos e os sacrifícios que a ela estavam ligados. Cabe ressaltar, na Anunciação, duas características da Virgem Maria que foram determinantes para a encarnação do Verbo e para a salvação da humanidade: sua fé e a sua disponibilidade. Por causa de sua fé, Maria, mesmo sem saber como acontecerão os fatos a partir daquele instante, aceita fazer a vontade de Deus, incondicionalmente. Como serva, não tem mais direitos. Por isso, e por essa razão, se coloca numa atitude de total disponibilidade ao Senhor Deus. Maria Santíssima compreendia a grandeza de Deus e o nosso nada. Devido à sua humildade, assustou-se ao ouvir os louvores do anjo: Ave cheia de graça. São Tomás de Villanova exclama: ó poderosa, ó eficaz, ó augustíssima palavra, com um fiat quer dizer faça-se. Deus criou a luz, o céu, a terra, mas com este fiat de Maria, um Deus se tornou homem como nós. Faça-se em mim a tua vontade. Fiat. Pela ação do Espírito Santo, formou-se no seio da Virgem Imaculada o corpo do Filho de Deus. Essa foi a maior de todas as maravilhas. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se unem as naturezas divina e humana. De acordo com o nosso Catecismo da Santa Igreja Católica, no número 484, a Anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e dos preparativos. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina ao seu "como será isto se não conheço o homem?" é dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Parágrafo 508. Na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho, cheia de graça. Ela é o mais excelso fruto
da redenção. Desde o primeiro instante da sua conceição, ela foi totalmente preservada, imune da mancha do pecado original, e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo da vida. Parágrafo 509 ainda do Catecismo. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois é a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que Ele próprio é Deus. E de acordo com os santos, vamos ver o que diz São João Paulo II. No momento da anunciação, respondendo com o seu fiat, faça-se, Maria concebeu um homem que era filho de Deus, consubstancial ao Pai. Portanto, é verdadeiramente a mãe de Deus, uma vez que a maternidade diz respeito à pessoa inteira, e não apenas ao corpo, nem tampouco apenas à natureza humana. Deste modo, o nome Theotokos, Mãe de Deus, tornou-se o nome próprio da união com Deus, concedido a Nossa Senhora. Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, teólogo, doutor da Igreja, Maria é Mãe de Deus, feita pela mão de Deus. São Jerônimo, grande São Jerônimo, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. São Tiago, Maria é Santíssima, a Imaculada, a gloriosíssima Mãe de Deus. Portanto, a Virgem Maria, a mais humilde e gloriosa de todas as criaturas de Deus, por meio do seu sim, tornou-se corredentora da humanidade. Por meio da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, no seio da Virgem Maria, a proclamamos Mãe de Deus. Então, afirmamos que o reino de Deus já está no meio de nós, pois o dogma da maternidade divina assevera que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entrou na história humana. Portanto, peçamos a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, a graça da fé e da disponibilidade para as coisas de Deus. Esse texto é de Rita de Sá Freire, associada da Academia Maria de Aparecida. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 20 de março a 26 de março. Segunda-feira, 20 de março, foi dia de Santo Ambrósio de Sena. Santo Ambrósio de Sena nasceu na cidade de Siena em 1220, era filho de um contador e, por causa da sua deformação, sua mãe o deu a uma enfermeira para que fosse cuidado. A história conta que a enfermeira um dia cobriu seu rosto com um lenço na igreja. Mas uma pessoa teria dito a ela: não cubra o rosto do bebê. Um dia, ele será o orgulho dessa cidade. Alguns dias depois, a criança conseguiu esticar os membros deformados e pronunciou Jesus. E suas deformidades foram milagrosamente curadas. Santo Ambrósio tinha vontade de escrever, mas vendo a habilidade de Santo Tomás de Aquino, dedicou-se a pregar. Foi um dos maiores pregadores da sua época. Trabalhou em missões de paz e evangelizou grande parte da Alemanha, Itália e França. Era místico e visionário. Às vezes levitava quando pregava. Algumas vezes foi visto cercado de luzes e pássaros brilhantes. Faleceu em 1287 de causas naturais. Na terça-feira, dia 21, foi dia de São Nicolau de Flue. O santo do dia 21 de março foi um homem que dedicou sua vida à oração, ao jejum e à penitência. São Nicolau de Flue nunca deixava de participar das santas missas de domingo, assim como dos dias santos. Nascido no dia 21 de março do ano de 1417 na Suíça. Quando foi para o eremitério, São Nicolau de Flue tinha 37 anos, mas não se deixou alienar do mundo. Ele serviu com conselhos e de forma pacífica.
interferiu nas dificuldades entre os protestantes e os católicos. Por conta disso, ele chegou a ser amado e ser considerado um modelo de pacificador e pai da pátria. O santo foi conselheiro espiritual e moral de muitas pessoas, tanto gente simples quanto daqueles que na época ocupavam altos cargos. Aos 70 anos de idade, exatamente no dia de seu aniversário, São Nicolau de Flue partiu para a glória de Deus. Hoje ele é considerado o padroeiro da Suíça e em 1947 foi canonizado pelo Papa Pio XII. Na quarta-feira, dia 22, dia de Santa Leia. No ano de 384, em Roma, morriam quase contemporaneamente o patrício Vécio Agório Protestado, cônsul designado para prefeito da urbe, e a matrona Leia, que ficara viúva muito jovem e não quis contrair segundas núpcias com rico representante da nobreza romana, para aderir às primeiras comunidades católicas organizadas por São Jerônimo. Este fora caluniado de exercer fascínio não só espiritual sobre as virtuosas matronas Marcela, Paula, Proba e Leia. Não gostou das insinuações e se retirou para as proximidades de Belém, levando rigorosa vida solitária. Quando soube da morte da matrona e do cônsul, escreveu uma longa carta. Essa carta é o único documento sobre a vida da santa. Santa Leia, então, na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 23, foi dia de São Turíbio de Mogrovejo, um bispo. Esse nasceu em 1538, da família nobre em Leão, na Espanha. Em 1573 foi nomeado membro da Inquisição. O Papa Gregório XIII nomeou o arcebispo de Lima, que estendia a jurisdição por Cusco, Cartagena, Popayán, Assunción, Caracas, Bogotá, Santiago, Concepción, Córdoba, Trujillo e Arequipa, mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Chegou à América em 1581. Ficou 25 anos exclusivamente ao serviço do povo de Deus. Reuniu 10 sínodos diocesanos e organizou a Igreja da América. O sínodo provincial em Lima, de 1582, foi comparado ao Concílio de Trento. Amou e protegeu os índios e a sua cultura. Com pequena dose de ironia, no sínodo de Lima, convidavam-se os espanhóis, que se julgavam muito inteligentes, a aprenderem uma nova língua, a dos índios, pois se vangloriavam de serem mais inteligentes que estes. Turíbio fez questão de receber o viático justamente em uma capelinha indígena. Era o dia 23 de março de 1606. Quinta-feira Santa. Depois morreu enquanto o prior dos agostinianos tocava ao som de uma harpa os salmos 116 e 31. Fora nomeado arcebispo antes de ser padre. Dentro de um ano, recebeu todas as ordens. Foi canonizado em 1726, São Turíbio de Mogrovejo, Na sexta-feira, 24 de março, Santa Catarina da Suécia. Catarina era a segunda filha de Santa Brígida, a grande mística sueca, que teve grande influência na vida, na história e na literatura do seu país. Ela nasceu em 1331, Santa Catarina. A filha participava com total dedicação na intensa atividade de Santa Brígida. Esta havia criado na Suécia uma comunidade de tipo cenobítico, na cidade de Vadstena, para acolher em separado homens e mulheres em conventos de clausura, cujas regras eram inspiradas no modelo do místico São Bernardo de Claraval. Durante o período romano que durou até a morte de Santa Brígida, 1373, Catarina esteve sempre ao lado da mãe, nas longas peregrinações, às vezes entre perigos de que só mesmo Deus as poderia livrar. Em Roma, conta-se que Catarina salvou a cidade de uma cheia do rio Tibre. No sábado, dia 25 de março, a Anunciação do Senhor, a solenidade da Anunciação do Senhor. O caráter mariano desta solenidade, que os antigos livros da liturgia romana celebravam como solenidade do Senhor, é enfocado pelo ofício e pela missa odierna. Esta festa remonta ao século VI. É tão antiga como a devoção a Nossa Senhora. Os primeiros cristãos, primeiros católicos, lembravam as palavras do arcanjo Gabriel e da prima Isabel.
O conteúdo da Anunciação diz respeito ao Messias e à sua mãe. Quem nascerá dela é o Filho de Deus. Por isso, será chamada Mãe de Deus. O anjo usa a linguagem dos profetas do Antigo Testamento em suas profecias messiânicas, iniciando com convite à alegria e garantindo a ajuda de Deus à Virgem escolhida para a mais alta missão. No momento da Anunciação, Maria é a mais alta expressão da expectativa de Deus e do Messias no Antigo Testamento. E hoje, domingo, é dia de São Ludgero, um grande bispo. São Ludgero foi o primeiro bispo de Münster. Ele nasceu em 745 em Suesknow, na Frísia. Pertencia à família nobre. Naquela época, o catolicismo saíra das fronteiras do Império Romano e chegara até a Alemanha. Nesta obra missionária que atingiu o máximo desenvolvimento com São Bonifácio, encontramos empenhado São Ludgero, discípulo de São Gregório e do Alcuino de York. Em 795, fundou o território da Saxônia, o mosteiro em volta do qual cresceu a atual cidade de Münster, que quer dizer mosteiro em alemão. Construiu igrejas e escolas, fundou novas paróquias e as confiou aos sacerdotes que ele mesmo formara. Morreu no dia 26 de março do ano de 809 e logo depois foi venerado como santo. Esses textos dos santos de hoje são da liturgia diária, um santo para cada dia. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida católica de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Para encerrar, vamos ouvir aí a música do Salmo da liturgia de hoje. No Senhor, toda graça e redenção. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta enfermidade não é de morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã Maria e também Lázaro. Tendo, pois, ouvido que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disto, disse a seus discípulos: Voltemos para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora te queriam apedrejar os judeus, e tu vais novamente para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Aquele que caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porém, o que andar de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Assim, falou e depois disto disse-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, curar-se-á. Mas Jesus tinha falado da sua morte. Eles julgavam que falava do repouso do sono. Disse-lhes, pois, Jesus, então claramente: Lázaro morreu, e eu, por amor de vós, folgo não ter estado lá, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse então Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Chegou, pois, Jesus e encontrou-o já há 4 dias no sepulcro.
Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham ido ter com Maria e Marta para lhes dar os pêsames pela morte de seu irmão. Marta, pois, logo que ouviu que vinha Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria ficou em casa sentada. Disse então Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ela disse-lhe: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem a este mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo sua irmã Maria, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, logo que ouviu isto, levantou-se rapidamente e foi ter com ele, porque Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava naquele lugar, onde Marta saíra ao seu encontro. Então os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo que Maria se tinha levantado tão depressa e tinha saído, seguiram-na julgando que ia chorar ao sepulcro. Maria, porém, tendo chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, porém, vendo-a chorar, a ela e aos judeus que tinham ido com ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram por isso os judeus: Vejam como ele o amava. Porém, alguns deles disseram: Este, que abriu os olhos ao que era cego de nascença, não podia fazer com que este não morresse? Jesus, pois, novamente comovido no seu interior, foi ao sepulcro. Era este uma gruta a qual estava sobreposta uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto: Senhor, ele já cheira mal, porque já está aí há 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te disse eu que, se tu creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Eu bem sabia que me ouves sempre, mas falei assim por causa do povo que está à roda de mim, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito estas palavras, bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E saiu o que estivera morto, ligado de pés e mãos e com as ataduras, e o seu rosto envolto num sudário. Jesus disse-lhes: Desliguem-no e deixai-o ir. Então, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Porém, alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Palavras da salvação. O Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. E a reflexão deste Evangelho de hoje, a ressurreição de Lázaro, do 5º domingo da Quaresma, está em João, capítulo 11, versículo de 1 a 45, vai estar também na descrição deste vídeo. E a reflexão, ela nos vem do Catecismo da nossa Santa Igreja. Parágrafo 988. O credo cristão, profissão da nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e na sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna.
Nós cremos e esperamos firmemente que, tal como Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também os justos, depois da morte, viverão para sempre, como Cristo ressuscitado, e que Ele os ressuscitará no último dia, justos e injustos. Tal como a dele, também a nossa ressurreição será obra da Santíssima Trindade. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, também dará vida ao vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em nós. A palavra carne designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. Ressurreição da carne significa que depois da morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retomarão a vida. Crer na ressurreição dos mortos foi, desde o princípio, um elemento essencial da fé católica. A ressurreição dos mortos é a fé de todos os católicos. É por crer nela que nós somos católicos. Como é que alguns entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã é também a nossa fé. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Catecismo da Santa Igreja Católica. E um adendo meu, uma ressalva minha aqui. Na oração que nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho, que Jesus faz antes de ressuscitar Lázaro, ele deixa bem claro que iria realizar um milagre e que assim seria para que, principalmente, os apóstolos crescem que ele é o Filho de Deus e pudessem, então, realizar a missão de edificar a nossa igreja. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém. Conforme prometido no último programa, o quadro com a palavra A Igreja, hoje me trazer a segunda parte daquela conversa que a gente apresentou a primeira parte no domingo passado aqui no programa. Hoje a gente faz então a segunda parte dessa conversa. Acompanhem conosco. Você pergunta para mim qual é a minha perspectiva para cá, né? Por exemplo, nós temos aqui hoje funcionando, parece-me que 13 ou 14 capelas, 15. São 15, com a matriz 15, né, padre? São 15 comunidades. Como é que um padre vai dar conta de 15 comunidades e atender bem o povo? Não dá conta. Então, no futuro, daqui a um tempo, nós vamos ter que ter mais um padre para ajudar, para dinamizar. Eu vejo aqui comunidades grandes, por exemplo, eu fui na São João Batista, é quase uma paróquia. Aquela igreja tem que funcionar todos os domingos. São Pedro, São Paulo, tem que ter missa, uma missa e um culto, uma missa e um culto. Por exemplo, São Pedro e São Paulo, outra quase uma paróquia. Aquele povo tem que ser melhor atendido pelos padres. As capelas, né? Eu vejo aqui a capela que eu fui, são aqui embaixo na BR. Padre Anchieta. Padre Anchieta, uma capela que está passando por dificuldade, por falta de liderança. Então, vamos formar ministros da palavra, para ir para as capelas fazer culto para o povo, se a capela não tem ministro. Que bom. Eu penso assim, se a capela não tem ministro, te desloca da matriz para lá, para que o povo não fique abandonado. Uma missa não reúne uma vez por mês. É verdade. O povo fica perdido. O povo é que nem cabrito, né? Cada um vai dormir no seu lugar. Que nem passarinho, né? Os passarinhos, se você tira ele da árvore dele, ele fica perdido.
Então a minha perspectiva para cá é essa, né? Eu estou conhecendo a cidade, né? Não conheço a cidade, né? Não conheço o povo, não conheço a cidade. Mas eu estou gostando. Eu sou uma pessoa que me adapto. Eu tenho muita facilidade também de me desligar da onde eu já passei. Eu não fico chorando as pitangas por onde eu passei. Passei, dei minha contribuição, o meu lugar agora é aqui. Bola para frente. Meu lugar é aqui, né? Padre, Então, no começo, sabe, fala. eu ia dizer o seguinte, é muito bom que o senhor tenha esse pensamento, a gente fica feliz com isso, né, de fazer a paróquia movimentar e andar para frente, que é o que precisa. E a igreja sair... Né, Quem anda para trás é caranguejo. Exatamente. Quero colocar para o senhor que a Pastoral da Comunicação, o programa Minutos do Evangelho e a rádio comunitária aqui de Ibirama estão à sua disposição para auxiliar o senhor em tudo que o senhor necessitar com relação a esse trabalho que o senhor vai desenvolver aqui. E as rádios comunitárias é uma bênção, né, para nós também, né? Agora eu quero convidar o povo para a Semana Santa. Nós vamos começar a Semana Santa com o Domingo de Ramos, né? Nós vamos começar a missa lá na Santa, lá em cima. Lá na antiga igreja. Na rua... É a Rua Getúlio Vargas, doutor Na Rua Getúlio Vargas. Nós vamos começar lá o Domingo de Ramos, com a bênção dos ramos, viramos em procissão para a igreja, todo mundo com seus ramos para abençoar, né? Daí na quinta-feira nós temos a missa da ceia do Senhor, aqui na Matriz, às 19h30, né? Com o lava-pés. Depois nós temos 1 hora de adoração. Depois de 1 hora de adoração, recomeçamos na sexta-feira, às 6 horas da manhã, a oração. E vamos parar somente à noite, às 15 horas. Pela manhã eu vou atender um pouco de confissão, para pessoas que puderem vir para se confessar. E depois nós vamos estar na Sexta-feira Santa, depois da celebração, veneração da Santa Cruz, né, às 3 horas, nós vamos começar uma via sacra na rua, né? Vamos sair daqui, vamos passar pelo rio, vamos passar na frente da prefeitura, vamos subir a Getúlio Vargas de novo e vamos até lá na ponte, voltamos para cá fazendo as 14 estações. No Sábado Santo, nós teremos então a Missa da Páscoa, às 19 horas, com a bênção do fogo, a bênção da água. Pedimos para toda pessoa que vier no Sábado da Aleluia trazer uma garrafa PET grande, cheia de água, para benzer a água, porque a água benta da Páscoa você tem que ter em casa. Serve como remédio para espantar os demônios, para espantar os espíritos maus, para espantar os capetas que tem na estrada, na tua casa, no teu povo, né? A água benta sempre é remédio, então cada um traga a sua garrafa para benzer a água. No Sábado Santo nós temos no Sábado Santo, né? Uhum. E no Domingo da Páscoa às 6 horas da manhã, tá? Só vamos ter uma missa domingo de Páscoa às 6 horas da manhã, que é a missa da ressurreição. Depois da missa da ressurreição, nós teremos um café comunitário no salão paroquial. Cada família que vem vai trazer um prato para este café. Vai trazer um bolo seco, vai trazer um bolo de fubá, vai trazer um pastel, vai trazer um pão de queijo, vai trazer uma cueca virada, não é cueca virada? Orelha de gato. Orelha de gato, né? Vai trazer uma orelha de gato, vai trazer uma torta salgada. Cada pessoa vai trazer, cada família vai trazer o prato que quiser. Chega, entrega no salão. Na hora que sair da missa, a mesa vai estar arrumada, todo mundo vai comer, todo mundo vai tomar um café. Estamos pedindo também leite, se alguém quiser nos doar leite para dar café com leite para o povo, uma caixa de leite, um pacotinho de café, um pacotinho de açúcar, já vão trazendo e entregando aqui na secretaria, porque todo mundo vai tomar esse café. Que bom, diferente isso. Quem trouxe e quem não trouxe. Vamos fazer a nossa confraternização da Páscoa. Que bom, isso é muito né? bonito. Bonito. Eu já bom. Trabalhei nas outras paróquias, o povo adora essa missa. Isso aqui nunca foi feito. E a igreja enche 6 horas da manhã, lota.
Depois da missa, um cafezinho esperto. Muito bom. Todo mundo come, todo mundo bebe, leva o lanchinho para casa ainda. Que bom, né? Padre. Vamos encerrar então a nossa conversa. O senhor está muito ocupado. Eu falo disso. Demais, né? Mas o senhor na verdade, o senhor é que está ocupado, né? Não por nós aí, a gente até poderia continuar conversando. Vamos encerrar por hoje. A gente vai estar divulgando aí toda a programação da Semana Santa nas redes sociais da Paróquia Santo Huberto, também na rádio comunitária. A gente vai fazer um áudio bem bonito, colocar aí na programação da rádio, falando da Semana Santa, né, para que o povo participe e conheça realmente o sentido da Páscoa. Né? Exatamente. Páscoa é vida, né? É Cristo que renasce mais uma vez, ressuscita na vida do mundo, nesse mundo tão conturbado, tão cheio de desgraça, exatamente, tão cheio de amargura, tão cheio de dor, né? Não é o mundo que Deus quer, não é o mundo que Jesus quer. Né? Padre, o programa Minutos do Evangelho, a Pastoral da Comunicação, a rádio comunitária, lhe dá as boas-vindas aqui na nossa paróquia. E como eu já disse, nós vamos estar aí à sua disposição para aquilo, tudo que o senhor precisar relacionado a essa área que é a comunicação e tão importante. Muito obrigado, eu agradeço, né? Eu agradeço, estou gostando da paróquia, né? Povo simpático, tem gente que já me vê na rua, oi, padre, Que bom. E eu acho que é por aí, sabe? É por aí. E agora, com certeza, depois da divulgação dessa nossa porque conversa, o pessoal vai conhecer o melhor, senhor. Eu vou falar para vocês, eu sou um padre muito popular, viu? Eu não sou de ficar dentro de casa, vocês vão me encontrar na frutaria comprando fruta, vão me encontrar no mercado, que bom. Vão me encontrar andando na rua, assim, conversando com as pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de atender as pessoas, né? Marca comigo, padre, quero falar com o senhor, venha falar comigo. É uma confissão, uma orientação espiritual, é um bate-papo, é uma dúvida que eu tenho que sanar. Vamos estar conversando, tá bom? Que bom. Padre, encerrar o nosso quadro de hoje com a palavra à igreja, a gente sempre faz uma oração à nossa Mãe Santíssima. Uma Ave Maria, podemos fazer? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santo Huberto, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom dia a todos, uma boa tarde. Beleza, o programa continua. Muito bem, deste domingo até a Semana Santa, a gente vai estar falando só dos compromissos aí da Semana Santa, que a gente terá daí para frente, tanto nesse programa de hoje, como também no programa de domingo que vem, que é domingo de Ramos já, né? E durante os programas da semana. Vamos falar só da programação da Semana Santa. Vai estar sendo divulgado aqui no programa Minutos do Evangelho, também na programação da rádio comunitária, nas redes sociais da nossa paróquia, no Instagram, no Facebook, no Twitter, para que todos possam participar, né, desse momento tão importante da nossa igreja, que é a celebração, né, da Páscoa do Senhor, que inicia então com a Semana Santa. Aí a gente vai estar divulgando bem certinho aí para todo mundo poder participar ativamente dessas atividades da Semana Santa aí da nossa paróquia. Ainda estamos no tempo da Quaresma, né? Tempo de penitência, de jejum, caridade, oração e arrependimento. Né? Aproveitamos esse momento aí para nossos momentos de reflexão e conversão, né? Se assim precisarmos. Lembro também a campanha da fraternidade desse ano, né? Fraternidade de fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Campanha da fraternidade deste ano começou na quarta-feira de cinzas. Falando então da programação da Semana Santa, vai acontecer a partir do dia 31 de março já, né? Só haverão celebrações na Igreja Matriz, né? Até o domingo de Páscoa.
somente celebrações na matriz. Vamos lá então, dia 31 de março, é sexta-feira, haverá confissões na Igreja Matriz Santo Huberto, das 4 da tarde até as 9 da noite. Haverão 3 padres atendendo em confissões ali na Igreja Matriz. Então, lembrem-se, né, que é preceito da nossa igreja, que uma vez no ano, principalmente no período da Páscoa, a gente deve se confessar, né? E se confessar periodicamente, se assim estiver, se encontrar em pecado grave, né? Então, faça aí seu exame de consciência, procure fazer a sua confissão de forma coesa, né, e direta, né? Você não vai lá para ter uma análise, né, um atendimento psicológico. Você vai lá acusar os seus pecados, né? Então, você já faça um exame em casa de consciência, quais são os seus pecados. Você não precisa contar por que aconteceu o pecado. Você tem que contar o pecado, né? É isso que você vai lá fazer. Acusar o seu pecado junto ao sacerdote para receber de Deus a absolvição, né, e a penitência. É para isso que serve a confissão, né? Para a gente se livrar daquela carga que nos judeia tanto, que é o pecado. Já no dia 2 de abril, é domingo de Ramos, né, às 8 horas da manhã, haverá uma concentração na Gruta da Nossa Senhora das Graças, ali em frente ao Colégio Amônia. Em seguida, uma procissão que se deslocará até a Igreja Matriz, né, e lá então será celebrada a Santa Missa. Domingo de Ramos, cada um pode levar o seu ramo, quem puder levar mais ramos leve também para distribuir para aqueles que não têm, para que todos possam levar para casa um ramo bento, né, da celebração desse domingo, dia 2 de abril, domingo de Ramos. Então, concentração às 8 da manhã, ali na frente da Gruta da Nossa Senhora das Graças, no Colégio Amônia, aqui no centro da cidade. No dia 6 de abril, é quinta-feira santa, 19h30, o Lava Pés, né? Celebração do Lava Pés, quinta-feira santa, 6 de abril, 19h30. Na sexta-feira santa, dia 7 de abril, às 8 horas da manhã, adoração ao Santíssimo Sacramento. 3 horas da tarde, Paixão do Senhor. 16h30, 4h30 da tarde, haverá via sacra, com uma procissão que vai sair da Igreja Matriz. Já no dia 8 de abril, é o Sábado Santo, 19 horas, Vigília Pascal. O Padre Carlão pede para que levem água, né, em garrafa PET, né, para ser abençoada, e também levem velas, que serão abençoadas. Isso no dia 8 de abril, no Sábado Santo, 19 horas. E no domingo da Páscoa, dia 9 de abril, então é o domingo da ressurreição, às 6 horas da manhã, celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Santo Huberto. E após a missa, né, as coordenações aí pedem para que cada um leve um prato, uma cuca, um bolo, né, um café, um leite, para então dividir lá, e depois da missa vai ter um café comunitário ali no salão paroquial, né, para todos que estiverem presentes nessa missa. Lembrando, a missa de domingo de Páscoa, esse ano, será às 6 horas da manhã, tá? 6 horas da manhã. Quero lembrar que do dia 4 ao dia 6 de abril, haverá confissões também na Secretaria Paroquial em horário comercial, tá bom? E no dia 5, quarta-feira, não haverá a celebração na paróquia, e sim na Catedral em Rio do Sul. Não haverá nenhuma celebração na paróquia no dia 5, quarta-feira, mas haverá na Catedral em Rio do Sul. No dia 10, domingo de Páscoa, dia 9, né, domingo de Páscoa, não haverá celebração, dia 9, domingo de Páscoa, não haverá celebração das 19 horas na matriz. Então, aquela celebração à noite não vai acontecer. E na Semana Santa, não haverão celebrações nas comunidades. Isso já começando a partir do dia 1º de abril, não haverão celebrações nas comunidades, nas igrejas das comunidades, apenas as celebrações da matriz, então. Quero deixar aqui registrado, né, o Retiro de Jovens, Chama Viva, Juventude Mensageira, que tem como tema Eu Te Darei Vestes Novas. Vai ser dia 23 de abril, isso é um domingo, das 8 às 17 horas, com a Santa Missa, isso no Colégio Dom Bosco, em Rio do Sul. Os interessados devem procurar aí o banner nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e Twitter. Lá tem um telefone para fazer contato com a Jennifer Ancini, está responsável aqui na paróquia por esse evento.
cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Dízimo é partilha. Façamos a nossa oferta do dízimo. Quero lembrar também que hoje, nesse domingo, dia 26, não haverá a missa das 19 horas na Matriz. Ela foi suspensa, haverá uns eventos aí na praça hoje, então para não atrapalhar a celebração da missa, ela foi suspensa neste domingo, Então, nesse domingo não haverá, e no domingo de Páscoa também não haverá esta celebração, depois ela continua normal. Lembra o programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos o programa começa ao meio-dia e tem 1 hora de duração aqui na 87.9 FM, a rádio da família Biramense. Não deixe de seguir e curtir e compartilhar as redes sociais da Paróquia Santo Huberto no Facebook, no Instagram e no Twitter. Para encerrar o nosso programa deste domingo, fazer uma oração, a oração a São Ludgero. Ó Deus, que aos vossos pastores associados de São Ludgero, animado de ardente caridade e de fé, que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé para participarmos de sua glória. Amém. E por intercessão de São Ludgero, desça sobre todos nós a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lembro, toda essa programação da Semana Santa, ela vai estar também disponível nas redes sociais da nossa paróquia. Bom final de domingo a todos, uma boa semana, uma semana abençoada, e nos preparemos bem para a Páscoa do Senhor. Vamos ouvir a nossa última música do programa deste domingo. Um abraço e até amanhã, meio-dia, programa Minutos do Evangelho.